Boa tarde, pessoal. Boa tarde para todo mundo que está entrando. Esperar só uns minutinhos para esperar algumas pessoas poderem entrar. Boa tarde. Bom, hoje é a nossa terceira live aqui da Sovitar, né? Hoje a gente vai falar sobre um tema bem legal, que é um tema para saúde aí, parte tópica, né? Prevenção do envelhecimento cutâneo, estratégias pró-idade. Nosso convidado vai entrar para poder falar um pouquinho com a gente, né? Deixa eu convidar ele aqui. Olá, Thiago. Olá, boa tarde, tudo bem, pessoal? Boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo, que alegria estar aqui com vocês, Ai, obrigada, viu? Por ter tirado esse tempinho para poder vir aqui conversar com a gente. sempre. Vou explicar para vocês. A Sovitar é uma empresa do Grupo Fagron e ela nasceu a partir da fusão de três empresas, né? A Organic, a Biofarm e a Expienta. Nós somos uma empresa voltada para áreas de vitalidade, né? Então a gente tem no nosso portfólio produtos da área cosmética, fisiologia esportiva, nutricosméticos, um portfólio bem extenso aí, bem vasto, relacionado aos produtos, tá? Hoje a gente vai falar sobre um tema bem legal, que é a prevenção do envelhecimento cutâneo e estratégias pró-idade. Vou apresentar para vocês o Thiago. O Thiago, ele faz parte aqui do time da Sovitar. Ele é líder de visitação, então ele toma conta do time de visitação aqui da Sovitar. Ele também é farmacêutico e ele vai falar um pouquinho pra gente. Quer se apresentar, Ti? Claro, claro, Lari. Bom, primeiramente, boa tarde para todo mundo, é uma alegria imensa estar aqui com vocês. Eu sou o Thiago, sou farmacêutico industrial e, como a Lari disse, eu faço parte aqui do time da Sovitar, liderando a área de visitação. Que legal. Só para avisar vocês, se vocês tiverem alguma dúvida sobre o tema, pode mandar aqui nos comentários que no final eu vou ler e aí a gente pergunta, a gente bate um papo legal, tá bom? Com relação a esse tema de prevenção do envelhecimento cutâneo e estratégias para a idade, eu acho que a gente pode começar a falar quais são os fatores que podem influenciar aí no envelhecimento cutâneo, né? Sim, Lari, é extremamente oportuno isso que você disse. Eu acho que toda vez que a gente pensa, né, em estratégias anti-aging, estratégias para prevenção do envelhecimento da pele, nós primeiro precisamos identificar quais são os fatores Sim. causais do envelhecimento da nossa pele. Então, a primeira coisa é, a nossa pele, ela pode envelhecer por dois caminhos diferentes. Então, eu tenho fatores que são chamados de intrínsecos e fatores que são chamados de extrínsecos. Os fatores intrínsecos, eles estão relacionados com a nossa genética. Então, infelizmente, a gente não consegue modificar isso ainda, né? E existem os fatores extrínsecos. Os fatores extrínsecos, eles se relacionam, por exemplo, com a radiação solar, com a poluição, com os nossos estilos de vida, os nossos hábitos alimentares, bebida, tabagismo, estresse, que é uma coisa que eu acho que a gente quase não passa, né, nessa vida.
Então, tudo isso contribui, né? É como se fosse um cofre que você vai colocando moedinhas ao longo da sua vida e a nossa pele, então, ela vai envelhecendo por conta disso. Porém, existe uma outra coisa. Quando você pensa, né, no envelhecimento intrínseco, né, embora ele seja característica genética e nós não conseguimos modificar isso, ele corresponde a 20% do que nós envelhecemos em toda a nossa vida. Ou seja, 80% do envelhecimento da nossa pele, ele se dá por conta dos fatores extrínsecos. E são justamente esses fatores extrínsecos que nós podemos modificar. Então, ok, Thiago, eu não posso retirar a poluição do mundo, mas eu posso usar um sabonete antipoluição, eu posso usar uma nanopérola que tenha um efeito de película sobre a minha pele que impeça a poluição de entrar em Sim, contato com a minha epiderme. Ah, Thiago, eu não posso modificar o sol, mas eu posso usar um ótimo fotoprotetor, e nós temos uma linha de fotoprotetores que é incrível, né? E esses fotoprotetores que têm FPS diferentes, com texturas diferentes, cores diferentes, para atender a cada necessidade dos nossos clientes. Então, veja, todos os fatores extrínsecos nós conseguimos modificá-los de alguma maneira. Dito isso, nós precisamos também compreender que o envelhecimento da nossa pele, embora ele seja uma cascata bioquímica muito grande, nós sempre vamos ter a formação de radical livre. Então, por isso que hoje, toda vez que a gente fala, né, nesse tema de anti-aging, você tem uma série de produtos que têm ação antioxidante sobre a pele. E esses antioxidantes, eles conseguem melhorar a performance da nossa pele. Por quê? Na verdade, o radical livre a gente pode traduzi-lo como sendo uma tesourinha que vai lá cortar moléculas que são importantes para minha pele. Então é aí que eu perco ácido hialurônico, é aí que eu perco colágeno, elastina, é aí que eu perco a minha bicamada lipídica, né, das células, principalmente as células que estão mais em contato com o ambiente, onde elas sofrem muito mais com a ação desses radicais. Então tudo isso vai fazendo com que a minha pele ela vá ficando muito mais delgada, ela vá ficando muito mais digamos assim, fina, né? Esse é um termo que a gente usa muito, né? O adelgaçamento ou afinamento da nossa pele. Existe um outro ponto fundamental, nós precisamos cuidar da hidratação da nossa pele. Uma pele muito mais hidratada, em qualquer fase da nossa vida, é uma pele muito mais saudável. Toda vez que você hidrata a sua pele, você ajuda, é como se você colocasse de novo lá mais uma moedinha, só que fazendo com que a sua pele tenha condições bioquímicas e fisiológicas para enfrentar os desafios que ela vai passar ao longo daquele dia. Então, fundamentalmente, limpeza, hidratação e fotoproteção, eles são uhum. condições imprescindíveis para que a gente tenha uma pele muito mais saudável. E a maioria das pessoas, né, acham que a hidratação da pele, quando você faz aquela hidratação, né, utiliza produtos voltados para hidratação, eles acabam ali aumentando a oleosidade da região, né? E é muito pelo contrário. Ele auxilia, né, na melhora ali do aspecto da pele. Correto, exatamente. Então, oleosidade ele não tem essa correlação com Sim. hidratação. É claro, quando a gente fala em hidratar a pele, é muito benéfico, é propício que a gente use sim algum componente oleoso ou gorduroso, né, alguma manteiga, por exemplo, mas sempre em quantidades, né, moderadas, né, sempre em quantidades que sejam apropriadas para o meu tipo de pele. Então, é claro, se eu tenho uma pele muito oleosa, naturalmente a quantidade de componentes gordurosos que eu vou usar ali, ela vai ser muito, muito baixa. Já para uma pele seca, eu vou usar um teor um pouco maior de componentes oleosos barra gordurosos. Sim, eles são fundamentais, porque é através desses componentes oleosos, gordurosos, que eu vou conseguir ter uma ação filmógena sobre a minha pele. Na verdade, eu vou ter duas principais ações. Uma é a filmógena, que é onde eu faço uma camada, né, como se fosse um filme, que vai impermeabilizar a minha pele, evitando com que ela perca mais água ainda, com que ela resseque mais. Por outro lado, eu também, quando eu uso uma combinação de óleos, gorduras e manteigas diferentes para minha pele, as células da minha pele, elas olham, né, elas veem aqueles ácidos graxos, né, da gordura ali, e elas, digamos assim, se identificam com alguns deles. Então, elas se apropriam desses ácidos graxos para formar outros componentes, né? Formar, por exemplo, a minha bicamada lipídica, formar, por exemplo, alguma gordura que é fundamental para fazer a vedação entre as células, evitando assim futuras perdas de água, né? Que é o que nós chamamos de perda de água transepidérmica. É um termo que ele é muito usado dentro da dermatologia.
Então é fundamental entender isso. E não querendo tomar muito do seu tempo, mas falando só mais um pouquinho, e você sabe que eu adoro falar sobre dermato, é um Se assunto muito deixar, a gente bacana. fica aqui o dia todo. Deixar essa live vai até às 6 da tarde. Ah, é legal a gente também pensar o Uhum, quê? Que a formulação de um produto, ela sempre tem que ser, né, principalmente quando a gente fala, né, nesse aspecto dermatológico, ela também tem que ser personalizada para cada sim. tipo de pele. E nós, dentro do grupo, né, dentro da Sovitá e dentro do grupo Fagron como um todo, a gente sempre fala dessa questão da medicina personalizada, porque cada paciente ele tem as suas características que são únicas. Então, quando eu vou num dermatologista e ele entende qual é o estado de maturidade da minha pele, quais são as necessidades que a minha pele precisa, ele consegue fazer uma formulação apropriada com as quantidades adequadas de cada um dos ingredientes para suprir o que a minha pele realmente precisa para estar muito mais saudável, jovem e bonita. Hoje é nosso principal foco, né? A medicina personalizada. Personalizada. Ti, deixa eu te perguntar uma coisa. Existem alguns produtos, né, que a grande parte para envelhecimento cutâneo, a gente pensa assim já em produtos para uso tópico, né? Hoje Perfeito. existe no mercado algum produto que a gente possa aí indicar, mas para uso oral, no sentido da prevenção do envelhecimento cutâneo? Sim, existe. Então, toda vez que nós falamos de cuidados com a pele, é sempre muito Uhum. importante nós trabalharmos dois conceitos: o conceito da beleza in e da beleza out. Sim. Então, as pessoas por muitos anos trabalharam esse conceito do out. Ah, legal, e realmente é importante, tá? Eu preciso usar um hidratante, eu preciso usar o fotoprotetor, eu preciso usar uma série de coisas. Só que isso cuida muito superficialmente da nossa pele. Muitas vezes nós precisamos pensar que aquelas estruturas da pele, né, histologicamente falando, né, as camadas mais profundas da minha pele, elas também precisam de um cuidado. Então é como se aquele cuidado out, ele fosse ao encontro do cuidado in. E o cuidado in, ele é basicamente o que? Eles são produtos que eu faço uso oral, né, os tradicionais Nutri cosméticos, e esses produtos, eles vão melhorar de uma maneira geral o metabolismo, a fisiologia, a bioquímica e a estrutura da minha pele de dentro para fora. Então, esses dois conceitos, né, você associar o cuidado do skincare, né, que é muito do uso out, com o uso in, é extremamente oportuno. Hoje, dentro da Sovitá, nós trabalhamos o Reversage. E esse produto, ele é incrível. Por que nós falamos que ele é um produto incrível? Ele tem um mecanismo de ação que ele é único hoje, que a gente vai falar mais para frente, mas esse produto, ele consegue melhorar as linhas de expressão, as manchas da pele, você consegue remover rugas profundas e todo mundo que trabalha dentro da área dermatológica sabe justamente a importância, né, que você tem de um produto que consiga melhorar rugas profundas de pele, porque elas são as mais difíceis de serem tratadas. Além disso, eu consigo melhorar também a saúde geral da pele, mas também a saúde e a firmeza do cabelo. O que vem a ser o Reversage? Ele é uma combinação de 4 extratos vegetais de maneira patenteada. Então, é uma combinação de alecrim, oliveira, lúcia lima e a acácia do Japão. Então, esses 4 produtos, né, originários, né, vegetais, eles foram ensaiados clinicamente e observou-se que eles têm uma ação no sentido de reverter, de anular os principais sinais de envelhecimento da nossa pele, trazendo muito mais força para a minha barreira cutânea. Esse é um produto natural, ecologicamente correto, ele é um produto vegano, altamente sustentado por estudos clínicos, e nós, como farmacêuticos, todos nós, como profissionais da saúde, nós sabemos a importância realmente de você ter um produto que tenha estudo clínico, que consiga sustentar o seu uso pelo nosso paciente, cliente, né? Esse produto, além disso, ele tem um uso extremamente prático, né? A dosagem dele é 250 miligramas uma vez ao dia. Então, veja, eu tenho uma dosagem baixa, é uma única dose, né? Então, ele é monodose, e eu consigo ter uma gama de benefícios, né, clínicos, né, observados já rapidamente no início do tratamento, que eles superam o uso de diversos outros nutricosméticos que você tem por aí. Então, com um produto, você consegue encontrar multi-benefícios. E o legal é que ele é fácil de ser encontrado, né? Hoje a Sovitá, ela trabalha com produtos e o nosso público-alvo, né, é farmácias de manipulação.
Então, todos os nossos produtos vocês conseguem encontrar em todas as farmácias de manipulação do Brasil. E o Reversage é um deles, né? De fácil acesso, de fácil manipulação para as farmácias também. Ti, deixa eu te perguntar uma coisinha. Diga. Quanto tempo que a gente consegue perceber, assim, né, os resultados do Reversage? Então, o Reversage, né, como eu disse para Uhum. você, ele tem estudos clínicos, né, em humano, in vivo, in vitro, ex vivo, então isso dá uma baita segurança com relação Sim. ao uso dele. É claro, os primeiros sinais, né, você consegue observar em função também muito do tipo de pele. Às vezes uma pele um pouco mais agredida, talvez leve um pouquinho mais de tempo, mas em geral ele leva a partir de um mês para você observar os primeiros sinais, e esses sinais eles se Uhum. intensificam conforme o estudo clínico. A partir de 3 meses você já pode observar significativamente redução de rugas, melhora na tonalidade da pele, ou seja, ele consegue melhorar as manchas de pele, e isso já é bem visível a partir desses 3 meses, melhora na oleosidade da pele, na firmeza e na hidratação da pele, e além disso, né, na firmeza e fortalecimento, né, fortaleza dos cabelos. Você consegue observar que o número de fios de cabelo, ele também começa a diminuir a sua queda progressivamente. Então, conforme estudos clínicos, a partir desses 3 meses, tá? E com relação, né, à prevenção do envelhecimento cutâneo, o Reversage ele atua, né, o seu mecanismo de ação ele é completamente diferenciado no mercado magistral e ele é o único produto que apresenta esse mecanismo de ação, né? Sim. Uma coisa que eu sempre gosto muito de trabalhar, né, principalmente com o nosso time de Uhum. visitação, eu acho que é bem claro, é você trabalhar produtos que tenham mecanismos que sejam diferentes e que sejam altamente sustentados clinicamente. Então, quando nós olhamos o Reversage, nós falamos que ele é um produto único no mercado. Único porque você pode ter comercialmente muitos produtos que falam sobre envelhecimento da pele, com os seus estudos também. Mas Uhum. quando você olha o mecanismo de ação de Reversage, né, somente o Reversage tem esse mecanismo de ação. Então É vamos lá. Quando você diferenciado, né? ele é diferenciado. Vamos lá. Quando você fala de envelhecer a pele, né, então você tem perda de colágeno, elastina, ácido hialurônico, você tem formação de rugas, você tem formação de manchas na pele, né, descromias, melasmas, lêntigos, Uhum. uma série de coisas. E tudo isso vai acontecendo, né? Por quê? Lá em cima daquela cascata bioquímica, você tem uma família de receptores que se chama AHR, ou seja, é a família dos hidrocarbonaris. Esses hidrocarbonaris receptor, AHR, eles são uma família de receptores que todas as vezes que a nossa pele passa por algum estresse, poluição, radiação, estresse alimentar, de bebida, de fumo, enfim, você ativa esse receptor, esses receptores desencadeiam uma cascata bioquímica gigantesca que vai gerar lá no final desse processo a perda do ácido hialurônico, do colágeno, da elastina, vai formar manchas de pele, porque ele vai, na verdade, alterar a fisiologia dos melanócitos, né, que são as células responsáveis por dar tonalidade para a nossa pele. Então, hoje, muitos produtos, né, realmente, e é bacana, eles repõem colágeno, elastina, eles ajudam a trazer hidratação, volume para a pele. Mas veja, aquela cascata lá em cima, aquela chavezinha que foi ligada, né, lá no receptor AHR, ela faz o quê? Ela continua acesa, ela continua ligada. Então, todo aquele processo bioquímico que vai ainda no futuro gerar perda de tudo isso, colágeno, elastina, degradação celular, ele continua ativo. O Reversage, qual é o diferencial dele? Ele consegue bloquear com alta especificidade esse receptor HR, que é um dos principais receptores envolvidos no envelhecimento da nossa pele. Então, por isso que nós falamos que ele é diferenciado, né? Ele consegue trazer resultados que são rápidos e duradouros. Entendeu? Por quê? Porque eu estou bloqueando a principal via, o início da principal via, que faz com que a minha pele envelheça. Então, por isso que esse produto realmente ele é único. Nossa, a gente adora aqui. De verdade, Nós vale muito adoramos. a pena testar e vocês vão adorar. Ele é muito bom. Com Muito bom. relação a associações,
né? É muito interessante a gente fazer associações desse produto, até mesmo com uso tópico, né? Utilizar o Reversage e também fazer a utilização de produtos ali para uso tópico. Que tipo de associação que a gente poderia fazer, até na parte do uso Maravilhoso. oral, e também que tipos de cremes, por exemplo, algum sérum que a gente pode utilizar Sim. também, fazendo o uso junto com o Reversage. Bom, então aí a gente abre também um pretexto para falar de um monte de formulação. Você sabe que a gente gosta de falar sobre isso. Mas vamos lá. Então vamos selecionar algumas principais recomendações. Então, falando um pouquinho ainda do uso in, né? Então, Sim. associações de uso oral para Reversage. Então, a primeira delas que nós gostaríamos de recomendar, eu acho que é Reversage Pure Whey. Pure Whey, ele é uma vitamina C diferenciada. Então, é uma vitamina C associada, né, com ácidos graxos e com bioflavonoides. E essa associação faz com que a vitamina C, o ácido ascórbico, ele esteja muito mais biodisponível, né, para o nosso organismo em baixas quantidades, ou seja, em baixas dosagens. Então, eu trabalhando uma baixa dosagem, por exemplo, de 100 a 400 miligramas, eu consigo ter um efeito, né, uma biodisponibilidade muito maior que aquela vitamina C tradicional de 500 miligramas, 1 grama por via oral. Tudo isso pela tecnologia exclusiva que o Pure Whey tem. Então, embora o Pure Whey seja essa vitamina C de uso oral, que vai ajudar a melhorar o meu sistema imune, né, de uma maneira bem ampla, vai trazer 2 vezes mais imunidade, mas também é observado que o Pure Whey ajuda na formação do colágeno da nossa pele. Então, como a gente sabe que o colágeno é uma coisa que a gente vai perdendo ano a ano, né? O Reversage, obviamente, ele vai ajudar você a formar colágeno, mas é legal você usar um potencializador para isso. Então, de repente, uma combinação, uma formulação de Reversage com Pure Whey seria extremamente bacana para uma pessoa que tem uma pele onde você perdeu uma grande quantidade de colágeno. Então, essa seria uma primeira recomendação. Segunda recomendação, Reversage com Glucovantage. Então, o Glucovantage, ele é o nosso emagrecedor, ele é a dihidroberberina, né? Então, só para falar um pouquinho dela, ela é uma forma, né, de berberina modificada, né? Ela é a dihidro, e justamente essa modificação molecular de berberina para dihidroberberina faz com que ela fique 5,5 vezes mais biodisponível, faz com que ela não tenha as reações adversas que as berberinas tradicionais elas trazem, mas aqui, nesse caso, seria muito oportuno, porque a gente observa, né, estudos clínicos eles observam que a dihidroberberina ela tem uma capacidade de melhorar a sensibilidade à insulina. Então, naturalmente, ela acaba tendo, né, por consequência, um efeito hipoglicemiante e uma ação antiglicante. E todos nós sabemos que colágeno e açúcar, eles têm uma paixão louca um pelo outro, né? Então, toda vez que você tem excesso de açúcar circulando no sangue, ele sempre vai se ligar ao nosso colágeno e vai fazer com que esse colágeno, ele altere, né? Colágeno é uma proteína, e com que ele altere a sua estrutura e a sua forma de funcionar. Então, isso faz com que ele seja visto pelas células do nosso sistema imune, né, como sendo algo estranho. Aí eu vou lá, tem um macrófago que vai lá e engloba, né, aquele novo composto, glicado, né, que é a ligação da proteína, né, colágeno com o açúcar, e é assim eu também vou perdendo colágeno do meu corpo. Entendeu? Além daquele colágeno que eu perco pelo radical livre que vai lá e quebra ele, eu também posso ter o açúcar que vai lá, se liga no colágeno e meu corpo E vai a e gente. degrada aquele novo complexo. Exato. Então, é muito benéfico essa associação Reversage com Glucovantage, justamente para ter uma ação preservante de colágeno da pele, uma ação antiglicante. E hoje falar sobre glicação. É claro, glicação é uma coisa, é um evento bioquímico que acontece naturalmente no nosso corpo. É claro, como a gente está falando dentro da área de dermato, a gente acaba focando para isso, Uhum. mas glicação ela pode acontecer em tudo. Pode acontecer em proteínas dos vasos sanguíneos, glicação pode acontecer nos rins, no fígado, cerebral, ela pode acontecer em todos os lugares, entendeu? Então, você sempre ter um produto que tem uma ação antiglicante é sempre muito desejável, tá?
Fazer Bom, também e aí, associação com o uso, né, de produtos tópicos também, né? Hoje nós temos na nossa linha sim, também vários produtos voltados para a área para uso tópico, né? Então, cosméticos. Por exemplo, sim, nanovetor de vitamina C, Hidra e- 360. Quer falar um pouquinho? opa, com certeza. Vamos lá. O que acontece? Quando você faz esse tratamento IN, né, e aí eu Uhum. volto de novo para o começo da nossa conversa, é muito oportuno que a gente também tenha aquele tratamento out. Porque uma coisa vai ajudar a preservar a outra, eu cuidar da pele de fora para dentro e de dentro para fora. Quando você pensa, né, no Reversage, que ele é um produto que ele vai ajudar a sua pele como um todo, e é claro, a gente sempre acaba focando muito em cuidado da pele do rosto, mas se você parar para pensar, a gente está tomando Reversage por via oral, então ele tem esse benefício para toda a pele do meu corpo, não só para rosto. Mas, primeiro, quando você fala de vitamina C, ela sempre é muito importante. Então, todos os processos que você faz, né, que são relacionados à preservação da pele, rejuvenescimento, é muito bom você ter um antioxidante bom e potente como a vitamina C. Quando você associa isso numa tecnologia nanovetorizada, ou seja, quando eu associo essa vitamina C em partículas, né, de tamanho muito, muito pequeno, que conseguem passar por entre as células da minha pele e chegar em camadas mais profundas, melhorando assim, né, a formação de colágeno, que por consequência vai melhorar a formação de elastina, que também vai ter um efeito modulador sobre os melanócitos, né? Então ajudando também a fazer com que a tonalidade da minha pele fique mais homogênea, né? Então eu vou acabar diminuindo, né, aquelas manchas de pele. A vitamina C, ela tem um papel muito bacana no interior da nossa pele, que é a sua ação antioxidante, que ela se liga em radicais livres, transformando eles em compostos que são menos nocivos para a minha pele. Tudo isso você encontra, por exemplo, no nanovetor de vitamina C. E por que a gente fala, né, vitamina C e nanovetor de vitamina C? Porque a tecnologia nanovetorizada, que é a que você encontra, né, no nanovetor de vitamina C aqui da Sovitar, você consegue ter, com baixas dosagens de vitamina C, uma altíssima performance em clareamento, firmeza, hidratação e antioxidação para sua pele. Então, ele é um produto muito mais completo, muito mais tecnológico para você, para o seu cliente, tá? E você pode usar ele na forma de um sérum, de um creme, então ele é super compatível com os veículos dermatológicos de uma maneira geral. Falando um pouquinho sobre o Hidra, a gente nunca pode esquecer do fator hidratação da pele. Então, independente do procedimento que eu esteja fazendo, se ele seja in, se ele seja out, você hidratar a pele, ele é muito oportuno. O Hidra 360, ele é um ultra hidratante que consegue fazer, né, então essa alta hidratação na minha pele em uma forma 3D e sustentada por até 48 horas. Então, esse produto, né, que é uma composição de alguns polissacarídeos, ele forma, né, como se fosse uma bicamada, né, sobre a minha pele, quando você usa ele, por exemplo, num sérum, e ele consegue ir liberando água para a minha pele de maneira sustentada, fazendo com que a minha pele fique recebendo essa hidratação de maneira igual ao longo de todo aquele período de tempo que o produto está sobre a pele. É diferente de muitos hidratantes, né, ativos hidratantes que você tem, que você passa, ele dá aquela carga de hidratação na pele imediata, e dali 2, 3 horas a pele está ressecada, acabou. O Hydra 360 ele é diferente, ele consegue fornecer isso de maneira sustentada ao longo do tempo. Tudo isso por estudos clínicos ensaiados. Tipo, por exemplo, se a farmácia quiser fazer uma associação de Reversage aí com colágeno, você acha interessante a gente fazer essa associação? Até mesmo De pelo vitamina C. conforto, o Reversage junto com algum colágeno, né? Até mesmo pelo conforto do prescritor, né? Fazer essa associação. Sim, é perfeito, porque colágeno para nossa pele, né? Como eu disse, é algo que a gente, assim, você nasceu, o seu reloginho do colágeno, ele começa a contar. Então, literalmente, a gente sempre vai perder colágeno. E, obviamente, todas as estratégias, né, seja de uso oral, seja de uso tópico, na qual a gente conseguir encontrar uma oportunidade de ofertar Uhum. colágeno para nossa pele, é sempre muito bem vista. Então, essa associação eu vejo que ela é realmente muito bacana, porque você só vai potencializar mais ainda o efeito daquele produto, né, do Reversage, que já tem uma ação super bacana sobre a pele.
E pessoal, sobre além desses produtos, né, que a gente comentou tanto para uso oral como o Reversage, quanto para uso tópico, né, como o Nanovetor Vitamina C e o Hydra, a gente tem outros produtos também no nosso portfólio, né? Então, se vocês se interessarem, pode mandar aqui no nosso direct solicitando o portfólio que a gente manda para vocês poderem analisar todos os produtos que nós temos, tá? Voltando um pouquinho, com relação à contraindicação, tem alguma contraindicação para o uso do Reversage? Então, Reversage, via de regra, ele não tem nenhuma contraindicação significativa, exceto aquelas recomendações ou aquelas contraindicações tradicionais que nós sabemos que a gente tem sempre que falar em relação a algum produto. Então, por exemplo, não é recomendado o uso de Reversage por gestantes, por lactantes, por pessoas que sabidamente tenham alergia a algum ativo que você tenha na formulação. Então, por exemplo, tem pessoas que têm alergia a alecrim, né? Então, às vezes a pessoa, sei lá, toma chá de alecrim uma vez na vida, descobre, nossa, não posso usar, enfim, então você sabe que essa pessoa não seria elegível, né, para o uso desse produto. Mas, via de regra, ele não tem contraindicações, exceto essas padrões lactantes, gestantes ou pessoas com alergias aos componentes da fórmula. E nem também apresenta efeitos colaterais, né? Isso é uma coisa muito interessante de falar, porque tem muitos produtos que têm ali um efeito colateral, pode surgir aí uma alergia, e o nosso Sim. não. Não apresenta efeitos colaterais. Né, não apresenta efeitos colaterais que sejam significativos. Então, ele pode ser usado tranquilamente. O posicionamento dele é a partir dos 20 anos de idade. Então, se você, por exemplo, tem 20 anos de idade e quer preservar todas as estruturas da sua pele, você pode começar a usar ele a partir dessa idade. Se de repente você tem 60, 65, 70 e quer reverter alguns sinais do envelhecimento que já existem na sua pele, Reversage ele é indicado. Um ponto muito bacana é que você pode fazer o uso de Reversage em relação a alguns procedimentos estéticos. Então, como ele ajuda a fortalecer a pele, a hidratação da pele, a nossa barreira cutânea, então você fala assim, eu sei que eu vou fazer, por exemplo, um procedimento estético, que ele é um pouco mais agressivo para minha pele, daqui um mês. Então, você pode, um mês antes, começar a fazer uso de Reversage, para quê? Né? Como um pré-procedimento, para que você ajude a sua pele a estar mais fortalecida e, naturalmente, a se recuperar mais rápido daquele procedimento estético, ou também no pós-procedimento, como uma forma de acelerar o processo de cicatrização da pele, de devolução da hidratação, de regeneração daquela pele que descamou. Ô tia, agora que você está aí, né, todos os dias voltado para a área de visitação, como que você indicaria, talvez, uma prescrição de Reversage, né? Como que os nutricionistas, como que dermatologistas podem prescrever o produto? Porque eu acho que isso é uma dúvida, assim, né? Eu preciso escrever na receita apenas o alecrim. Ou talvez a Uhum. composição do produto, né? Como que a gente pode fazer essa prescrição? O Reversage, né, como eu disse para vocês, ele é essa combinação, então, de 4 extratos vegetais: alecrim, oliveira, lúcia lima e a casca do Japão. Então, uma receita mais tradicional de Reversage seria 250 miligramas de Reversage, né, 30 cápsulas, que é o equivalente a 30 dias de tratamento. Tá? E aí, é claro, a pessoa utilizando, de repente você vai usar isso num pré-procedimento um mês antes. Então, você pode comprar essas 30 cápsulas para um mês antes, ou também mais 30 cápsulas para um mês depois. É claro, o produto, de uma maneira geral, ele tem os seus benefícios mais evidentes, né, mais perceptíveis a partir de 3 meses. Então, é claro, também tudo dependendo da condição do paciente, você já pode, se ele já usou anteriormente, enfim, você já pode também prescrever para esses 3 meses. Mas, em geral, 250 miligramas por cápsula. Mande 30 cápsulas, mande 60 cápsulas, mande 90 cápsulas, sendo uma cápsula por dia com água, né, por via oral. É interessante a gente falar sobre isso, porque a gente percebe algumas dúvidas, né? Até na hora das prescrições. Porque não Sim. sabe se prescreve com o nome do ativo, se prescreve com a composição, Não, a e é gente de fácil prescreve, acesso, né? sim.
A recomendação é prescrever com o nome do produto, até Sim. porque a composição dele é patenteada e ele é único no mercado, você não encontra, Uhum. por mais que às vezes as pessoas falem, mas eu posso misturar os 4 ingredientes, mas você não sabe o teor ou a maneira que esses 4 ingredientes, né, a tecnologia envolvida, né, para o processo dos 4 ingredientes. Então, sempre você prescrever pelo nome do produto em si, né, como Reversage, já é o mais assertivo, né? Então, Reversage, 250 miligramas, uma cápsula por dia, mande 30 cápsulas. Perfeito. Ai, adorei o nosso bate-papo, Ti. Também. Aliás, os nossos bate-papos sempre são muito bacanas, sempre gosto. Ai, eu adorei. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, pode mandar aqui nos comentários, ou se não, pode mandar no direct que a gente acaba respondendo, tá? A gente fica à Sim. disposição de vocês. Muito obrigada, né, pela atenção, por tirarem esse tempinho para poder vir aqui prestigiar e escutar um pouquinho sobre o tema, né? Muito obrigada. Obrigada, viu, Ti, pelo seu Imagina, Lari, tempo. muito obrigado a você. Pessoal, muito obrigado. Qualquer dúvida, por favor, entre em contato conosco. A gente está sempre à disposição para auxiliar no que for preciso. Um grande Sigam abraço a e uma gente ótima nas tarde. nossas redes sociais. E é isso. Eu vou deixar a live Formalmente, gravada aqui para vocês também, para vocês poderem assistir, tá bom? Obrigada, viu? perfeito. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.